Olá, bom estarmos aqui novamente para mais uma leitura. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: eu já subi até a parte 16. Hoje pela manhã eu fiz a leitura da parte 17 e 18. Entrei no capítulo 5. A parte 17 foi o início do capítulo 5. E alguma coisa aconteceu com o YouTube, ele deu um erro qualquer e o vídeo acabou não subindo, né, para a plataforma. Mas eu notei isso agora e estou tentando levar esse vídeo novamente, o 17 e o 18. Caso o YouTube dê algum erro novamente, ou com o arquivo, não sei se foi o arquivo que tive problema com ele ou não, ou mesmo a plataforma, né? Caso ainda continue dando problema, eu vou relê-los, tá bom? Então, na parte que a gente estava vendo, que é a 18, a última que eu li, terminamos com a Diná observando que a avó era uma pessoa muito crítica. A avó fazia comentários sobre a mãe dela e as tias de muito mau gosto, né? Era uma mulher que exigia mulheres perfeitas para os seus filhos, né? Não era uma pessoa muito gentil e interferia, de certa forma, né, na vida que os filhos escolheram ter e desrespeitava as mulheres que os filhos escolheram ter. Então, a última frase do capítulo 18, ela dizia o seguinte: quando o oráculo falava, não era permitido contradizê-la. Eu não tinha a audácia de Lia, e minhas lágrimas da noite muitas vezes tinham gosto de vergonha, além de solidão. Continuando agora, 19. Rebeca reservava o pior de sua língua para o próprio marido. Porém, a velhice transformara Isaque em um tolo, dizia ela, e além disso, ele cheirava mal, algo que ela não conseguia tolerar. Ele esquecera o quanto devia a ela, pois não tivera razão em fazê-lo dar sua bênção a Jacó? Referia-se sem cessar à ingratidão de Isaque e aos sofrimentos por que passara nas mãos dele. Entretanto, nunca ficou claro para mim o que meu avô havia feito. Ele sempre me dava a impressão de ser amável e inofensivo. Quando nos dias de calor vinha desfrutar as brisas à sombra dos grandes terebintos. Eu ficava contente por Isaque não precisar dos cuidados de Rebeca. Ele era muito bem tratado por sua Débora velada. Corria o boato de que aquele véu escondia um lábio leporino. Embora fosse impensável que alguém assim não tivesse sido morto ao nascer. Quando Esaú chegava a Mamre, primeiro visitava a mãe e atendia às suas necessidades. Era cortês e até mesmo afetuoso, mas logo que podia, voltava-se para o avô e ia com ele para a Arba, onde os dois homens saboreavam seu vinho no final do dia. Ficavam acordados até tarde da noite, rindo e conversando, servidos pela Débora velada. Quem me contou tudo isso foram as outras, que também se vestiam de branco. Tratavam-me com bondade, acariciavam meu ombro quando traziam meu jantar, penteavam meu cabelo e deixavam-me trabalhar com seus lindos fusos de marfim.
mas não contavam histórias à noite, e eu nunca soube que nome suas mães lhes haviam dado, nem como tinham vindo parar em Manre, nem se sentiam falta da companhia masculina. Pareciam calmas e satisfeitas, mas tão sem colorido quanto seus trajes. Não invejava a vida delas junto ao oráculo. Na lua nova, Rebeca não permitiu que eu entrasse na tenda vermelha, com as mulheres que estavam menstruadas. Era rigorosa quanto a esse costume. Se ela não entrava, pois passara da idade de procriar, muito menos eu entraria, não tendo ainda atingido a maturidade. Uma das Déboras também ficou de fora conosco. Explicou que suas regras nunca tinham vindo, mas não se queixou da falta de descanso. Ela e eu cozinhamos e servimos as celebrantes, cujas risadas tranquilas deram-me saudade da tenda de minha mãe. Quando as mulheres saíram da tenda, repousadas e sorridentes, na manhã seguinte ao terceiro dia, fui autorizada a acompanhá-las ao ponto mais alto da colina para assistir ao nascer do sol. A avó derramou pessoalmente uma libação de vinho enquanto as mulheres entoavam uma canção sem palavras que expressava um júbilo sereno. No silêncio profundo que se seguiu, pareceu-me que a rainha do paraíso estava nas árvores acima de nós. Nunca aprendi a amar minha avó. Não conseguia esquecer nem perdoar o que fizeram a Tabeia. Apesar de tudo, houve um dia em que me inspirou grande reverência. As portas da tenda do oráculo estavam sempre abertas, e de qualquer direção que viessem, os estranhos eram sempre bem-vindos. Isso havia sido decretado por Sara e Abraão, que diziam-se e acolhiam igualmente bem príncipes e mendigos. Portanto, todas as manhãs Rebeca recebia peregrinos dentro de sua bela tenda. Atendia a todos os que chegavam, fossem eles pobres desaventurados ou ricos resplandecentes. E ela não se apressava com os pobres. Eu ficava entre suas ajudantes quando ela recepcionava os visitantes. Naquele dia, a primeira foi uma mulher estéril que se aproximou e suplicou por um filho. O oráculo deu-lhe um cordão vermelho para ser amarrado em torno de uma das árvores de Manre. Murmurou uma bênção no ouvido da mulher e encaminhou-a para Débora, que sabia lidar com ervas medicinais. O seguinte era um comerciante pedindo um sortilégio para sua caravana. A temporada não foi boa para mim, começou ele. Tornei-me quase um indigente, mas ouvi falar de seus poderes. Disse, um traço de ousadia insinuando-se na voz. Vim verificar por mim mesmo. A avó chegou-se para perto dele e encarou-o fixamente até ele desviar o olhar. Você precisa devolver o que tomou, disse ela em um tom que soava como uma advertência. Os ombros dele se curvaram e a atitude insolente desapareceu. Já não tenho os produtos para devolver, avó, disse ele. Não há outra maneira, disse o oráculo em voz alta e formal. Despachou-o com um gesto da mão e ele recuou com ar submisso até sair, descendo em disparada colina abaixo, como se um exército inteiro perseguisse. Rebeca viu que eu estava boquiaberta e explicou, encolhendo os ombros.
Só os ladrões vêm aqui em busca de milagres nos negócios. O último peregrino daquela manhã era uma mulher, trazendo no colo uma criança já em idade de andar, com 3 ou 4 anos. Quando ela o desembrulhou, porém, compreendemos por que o menino estava sendo carregado. As pernas eram atrofiadas e os pés estavam cobertos de chagas em carne viva, de onde escorria uma secreção. Dava pena ver. O olhar dele indicava claramente que estava quase morto de tanto sofrimento. A avó tomou o menino dos braços da mãe, levou-o para sua almofada, os lábios pousados em sua testa, e sentou-se com ele no colo. Pediu que lhe trouxessem o unguento usado em queimaduras que proporcionava alívio, embora não curasse. E então, ela própria, sem vacilar, nem recuar, aplicou o remédio nas feridas. Quando terminou, envolveu com suas mãos perfumadas os pequeninos pés doentes e segurou-os como se fossem preciosos, delicados e limpos. A mãe prendeu a respiração, assustada, mas o menino não estava com medo de sua benfeitora. Com um alívio momentâneo da dor, ele descansou a cabeça no peito magro da avó e adormeceu. Ninguém se mexeu ou falou. Não sei por quanto tempo permanecemos todos imóveis enquanto ele cochilava. Mas minhas costas doíam quando o menino abriu os olhos outra vez. Ele passou os 2 braços à volta do pescoço da avó e deu-lhe um beijo. Ela retribuiu o abraço e depois o levou de volta para a mãe, que chorou ao ver o sorriso no rosto do menino. E chorou novamente ao ver a tristeza estampada no rosto de Rebeca, revelando não haver mais nada que ela pudesse fazer para manter vivo o pequeno. Eu não podia mais detestar Rebeca depois daquilo. Nunca a vira demonstrar tanto carinho por alguém, mas jamais esqueceria a maneira como tomara a dor daquele menino em suas próprias mãos, dando conforto a ele e paz à sua mãe. Também nunca falei com minha avó sobre Tabéia. Não tinha coragem. Em silêncio, chorei a perda de minha melhor amiga com o mesmo pesar que sentiria ao cobri-la com uma mortalha. Mas foi Vereno quem tivemos de enterrar. Eu estava ansiosa para encontrar de novo a mensageira, assim como as outras em Manri. Ela era muito querida entre as Déboras, que sorriam quando eu perguntava sobre o seu retorno. Com certeza, logo vai estar de volta, disse a que gostava de pentear meu cabelo. E então ouviremos histórias à noite e você não vai mais ficar tão triste. Mas soubemos, por intermédio de um comerciante que viera de Tiro, que Vereno, mensageira de Rebeca em Manri, havia sido assassinada. Seus restos mortais haviam sido encontrados nos limites da cidade. A língua cortada, seu cabelo vermelho espalhado por toda parte. O comerciante que visitara o santuário ano antes lembrava-se da mulher de aparência exótica que servia o oráculo e reconheceu sua bolsa. Juntou o que restava dela e levou seus ossos de volta para a avó, que não deixou transparecer qualquer emoção ao receber a aterradora notícia. O saco que ele trazia
era miseravelmente pequeno, e nós o enterramos bem fundo dentro de uma urna simples de cerâmica. Ouvi as Déboras chorarem naquela noite e eu mesma acrescentei mais uma camada de sal ao meu cobertor. Porém, sonhei com Vereno e ela sorria seu sorriso sardento, instalada em uma árvore enorme, tendo um grande pássaro empoleirado em seu ombro. No dia seguinte ao enterro de Vereno, fui ao encontro de Rebeca como fazia todas as manhãs. Mas ela já estava vestida, perfumada e pintada. Dei com ela sentada em suas almofadas, silenciosa e absorta. Não tive certeza se percebera que eu havia entrado. Tossi. Ela não levantou os olhos para mim. Mas depois de um intervalo, falou comigo e entendi por que os peregrinos vinham a Manre. Eu sei que você está aí, Diná, disse. Sei que me detesta por causa da filha de Esaú. Foi uma pena. Era a melhor de todas elas. E é claro que não teve culpa de nada. A culpa foi da idiota da mãe, que não fez o que eu lhe mandei fazer, e sim o que, por sua vez, a idiota da mãe dela lhe ensinara. Eu devia ter tomado conta da menina desde que nasceu. Ela não teve chance. Minha avó falou tudo isso sem olhar para mim, como se estivesse pensando em voz alta. Neste ponto, entretanto, voltou a cabeça em minha direção e fixou os olhos em mim. Você está a salvo disso. Sua mãe não deixará que transformem sua virgindade em um prêmio. Não permitirá que seu sangue seja outra coisa além de uma oferenda no ventre da grande mãe. Quanto a isso, você está a salvo. Alguma outra infelicidade aguarda você, todavia, disse ela, examinando-me atentamente, tentando distinguir meu futuro. Algo que não consegui discernir. Da mesma forma como não fui capaz de prever o fim de Vereno. Talvez a sua dor não seja tão grave. Quem sabe a perda de um ou dos bebês, ou talvez se trate de uma viuvez precoce, pois sua vida será muito longa. Mas não há necessidade de assustar uma criança com o preço da vida. Fez-se silêncio por algum tempo. Quando Rebeca falou outra vez, apesar de suas palavras serem a meu respeito, era como se eu não estivesse mais ali. Diná também não é herdeira. Veja agora que não haverá nenhuma. Manre será esquecida. A tenda não se manterá depois de mim. Ela deu de ombros, como se não fizesse grande caso do assunto. Os grandes não precisam, na verdade, de nada que venha de nós. Nossas libações e preces são tão importantes para eles quanto as canções dos pássaros e o zumbido das abelhas. Pelo menos, os louvores desses pequenos seres são garantidos. Levantou-se e veio em minha direção, até nossos narizes quase se tocarem. Perdoo você por me detestar, disse, e fez um gesto para que eu saísse da tenda. Rubem chegou alguns dias depois e eu deixei Manre sem ao menos um cumprimento de cabeça da avó. Por mais que estivesse contente em voltar para a tenda de minha mãe,
Meus olhos ardiam de vontade de chorar enquanto nos afastávamos. Estava voltando de mãos vazias. Merecera pouca atenção de Rebeca. Deixara de agradar a ela. Capítulo 6. Senti saudades de casa em todos os momentos em que estive ausente, mas fiquei estarrecida quando cheguei. Nada era como me lembrava. Meus irmãos, meu pai e todos os outros homens tinham ficado inacreditavelmente grosseiros e animalescos. Grunhiam em vez de falar, coçavam-se, limpavam o nariz com o dedo, até se aliviavam na presença das mulheres. E como cheiravam mal! O barulho no acampamento também era atordoante. Cachorros latindo, carneiros balindo, bebês chorando e mulheres aos gritos. Como era possível que eu nunca tivesse notado como todas elas se esganiçavam ao falarem umas com as outras e com as crianças? Até minha mãe estava mudada. Cada palavra que saía de sua boca era uma crítica, uma exigência, uma ordem. Tudo tinha de ser feito como ela queria e nada do que eu fizesse estava suficientemente bom. Eu só percebia desdém e irritação na voz dela quando me pedia para buscar água, tomar conta de um dos bebês ou ajudar Zilpá a notear. Sempre que falava comigo, meus olhos se enchiam de lágrimas, minha garganta se contraía de raiva e vergonha, e eu batia o pé no chão. O que foi? Perguntava ela, pelo menos 3 vezes ao dia. O que há de errado com você? Não havia nada de errado comigo, pensava eu. Lia é que se tornara impaciente, amarga e difícil de aguentar. De alguma forma, ela envelhecera anos durante os meses em que eu estive fora. Os profundos sulcos em sua testa estavam sempre cheios de poeira e a sujeira sobre as unhas dela era repugnante. É evidente que eu não podia expressar nada disso. Seria um grande desrespeito. Portanto, evitava a companhia de minha mãe e escapava para a calma do tear de Zilpá e para a doçura da voz de Bilá. Passei até a dormir na tenda de Raquel, o que deve ter magoado Lia um pouco. Ina, que eu agora percebia ser no mínimo tão velha quanto a avó, repreendia-me por causar esse aborrecimento à minha mãe. No entanto, eu era jovem demais para compreender que as mudanças estavam ocorrendo em mim, não em Lia. Em algumas semanas, acabei acostumando-me outra vez à barulheira do dia a dia e ao cheiro dos homens, sendo que estes passaram a ser um assunto fascinante para mim. Olhava para o sexo em botão dos meninos pequenos que corriam nus de um lado para o outro e espiava os cães se acasalando. Virava-me desassossegada em meu cobertor à noite. Deixava minhas mãos vagarem por meus seios e entre minhas pernas, e perdia-me em devaneios. Uma noite, Ina surpreendeu-me ao lado da tenda de Judá, onde ele e Shua estavam fazendo outro filho. A parteira agarrou-me pela orelha e levou-me embora dali. Agora falta pouco, minha menina, disse-me ela, com um olhar malicioso. Sua vez está chegando. Fiquei aflita e horrorizada com a possibilidade de Ina contar à minha mãe onde me encontrara.
Mesmo assim, não conseguia parar de pensar no mistério dos homens e mulheres. Naquelas noites em que eu me consumia de curiosidade e desejo, meu pai e seus filhos estavam imersos em sérias conversas. Os rebanhos logo seriam numerosos demais para as terras de que dispunhamos, e meus irmãos queriam perspectivas mais amplas para si mesmos e para seus filhos. Jacó começara a sonhar novamente, dessa vez com uma cidade murada e um vale familiar entre duas montanhas. Em meus sonhos, já estávamos em Shechem, onde seu avô derramara vinho sobre uma pilha de pedras, a que chamara altar sagrado. Meus irmãos gostavam desse sonho. Faziam negócios na cidade e voltavam para as tendas cheios de história sobre o mercado, onde a lã e o gado alcançavam bons preços. O rei de Shechem, Hamor, era pacífico e recebia bem as tribos que desejavam fazer a terra prosperar. Simão e Levi falaram com o vizir de Hamor em nome de meu pai e voltaram cheios de si, tendo concluído um acordo sobre um pedaço de terra de bom tamanho, onde haviam também um poço. Assim, as tendas foram desmontadas, os rebanhos reunidos e percorremos uma pequena distância até o local que o rei determinara ser nosso. Minhas mães declararam que o vale lhes agradava muito. Montanhas são onde o céu encontra a terra, disse Zilpá, satisfeita porque encontraria inspiração. As montanhas vão nos proteger dos maus ventos, disse Lia, e estava certa. Preciso encontrar a especialista em ervas desta região para sabermos o que estas colinas têm para nos oferecer. Raquel disse a Ina. Sobe lá, parecia infeliz, a sombra do Ebal, que era o nome da montanha em cuja encosta erguemos nossas tendas. Este lugar é tão grande, suspirava ela. Sinto-me perdida. Construímos fornos e plantamos sementes. Os rebanhos se multiplicaram e mais 3 de meus irmãos tomaram esposas, moças a quem minhas mães não fizeram objeção. Eram de Canaã e desconheciam os costumes de Harã, onde as mães eram reverenciadas tanto pela força quanto pela beleza. E embora minhas novas irmãs entrassem na tenda vermelha para agradar Lia, elas nunca riam conosco. Observavam sem interesse o nosso sacrifício para a rainha do paraíso e recusavam-se a aprender o que fazer. Sacrifícios são para os homens, diziam, e comiam seus doces. Ainda assim, as mulheres de meus irmãos eram trabalhadeiras e férteis. Ganhei muitos sobrinhos e sobrinhas em Shechem, e a família de Jacó crescia. Havia paz em nossas tendas, exceto no que se referia a Simão e Levi, que viviam sempre nos limites cada vez mais amplos da própria insatisfação. O poço que dera um atrativo especial à terra provou ser um antigo amontoado instável de pedras que secou logo depois que chegamos. Meus irmãos cavaram outro. Uma tarefa extenuante que não deu certo no primeiro lugar em que tentaram. Simão e Levi estavam convencidos de que Hamor deliberadamente os enganara.
e um alimentava a raiva do outro sobre o que chamavam de sua humilhação. Na ocasião em que o segundo poço começou a fornecer água, o ressentimento dos dois estava tão entranhado que já fazia parte deles. Sentia-me grata por nossos caminhos só raramente se cruzarem. Assustavam-me seus olhares sombrios e as facas compridas que sempre traziam penduradas nos cintos. Ficamos aqui com essa parte, a parte 19, que foi o final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Então, nos veremos ou nos ouviremos novamente no próximo vídeo. Fiquem bem. Que o Senhor nos abençoe todos os dias de nossas vidas. Um grande e afetuoso abraço.